Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DP Blindado. Aqui nós discutimos estratégias para proteger o seu departamento pessoal e também para se ter total controle sobre a jornada de trabalho dos seus funcionários. Eu sou Rafael Matos, especialista em sistemas de ponto, e convidei a minha esposa, Ana Maria, para a gente fazer um bate-papo no podcast de hoje. E o nosso tema hoje é banco de horas. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas. Isso aqui é um bate-papo, uma coisa bem... Algumas dúvidas que pode surgir, aguardo nos comentários também. E vamos lá, vamos começar para saber o que é banco de horas, né? Rafa, o que é banco de horas? Vou te devolver essa pergunta. O que é um banco de dinheiro? Um banco de dinheiro é onde você guarda seu dinheiro. Você pode fazer investimentos, você pode tirar, sacar a hora que você quiser, você pode pegar um empréstimo. Isso seria um banco, eu acredito, né? Certo. Basicamente, um banco de dinheiro é onde você deposita e saca, nesse caso, dinheiro. No caso do banco de horas, a ideia, o princípio é exatamente o mesmo. A gente é um local, é um software no caso, é uma ferramenta dentro do software onde a gente pode depositar e sacar horas. Ou seja, vamos colocar um exemplo prático. Por exemplo, imagine que você tem um restaurante. Nos finais de semana, onde o restaurante tem maior movimento, seus funcionários acabam tendo que exceder um pouquinho o horário de trabalho. Dessa forma, eles geram crédito, ou seja, eles depositam horas ali dentro. Na segunda, na terça, às vezes até na quarta-feira, quando o movimento é mais baixo, você pode liberar alguns funcionários mais cedo. Nessas horas é como se eles estivessem debitando horas, como se fosse um saque. Então, dessa forma, fica mais fácil a gestão a gestão horária, da carga horária, e não necessariamente você é obrigado a pagar essas horas extras ou a descontar porque o funcionário está saindo mais cedo. É uma maneira mais flexível de se controlar as 44 horas semanais. Rafa, eu vejo muitas empresas tendo um pouco assim de receio em relação ao banco de horas, até mesmo pelo controle. Às vezes tem algumas falhas nas comunicações entre eles que pode haver algum problema. É necessário e obrigatório ter esse banco de horas? Na realidade, o banco de horas ele não é obrigatório. Ele é só uma ferramenta para facilitar o seu controle. Você pode optar por utilizá-lo ou não. Algumas empresas utilizam planilhas de Excel. Outras utilizam papel, onde ficam se fazendo várias contas na mão. Mas o mais comum e mais prático é utilizar um software que faça essa gestão. O software ele calcula certinho as horas debitadas, as horas creditadas, o crédito menos o débito, o total acumulado, o total do mês e assim sucessivamente. Fica bem mais fácil trabalhar dessa forma. Então você está me falando que tem um sistema por trás desse banco de horas. Sim, existe um software que ele trata esse banco de horas, mas não é obrigatório você tratar com software. Algumas empresas utilizam planilha de Excel ou mesmo papel. Um livrinho onde faz as anotações e contabiliza isso na mão. Isso cada vez mais está caindo em desuso, porque com o avanço da tecnologia não faz mais sentido se controlar com papel e caneta. Existem ferramentas muito mais eficientes do que isso nos dias de hoje. Para o empresário, quais seriam as vantagens de ter um banco de hora? Bom, a principal vantagem é poder flexibilizar a hora extra dos seus funcionários. No caso que eu dei agora, dei um exemplo de um restaurante. Se você pode não ter que pagar essas horas extras quando ele estiver num horário de maior demanda e poder liberar os funcionários mais cedo, você evita hora extra, você evita ter que descontar o funcionário ter saído mais cedo. Você facilita o funcionário porque você permite que ele tenha horas na casa para usar quando ele precisar. O funcionário, conforme ele vai acumulando horas, ele pode ter 2, 3 folgas na mesma semana, o que é legal, que ajuda ele a se planejar. Ele pode trocar folgas com os colegas, porque também permite essa flexibilidade. E fica bem mais fácil, tanto para a empresa quanto para o funcionário ter a gestão desse controle.
Isso não pode causar algum transtorno para a empresa? Por exemplo, agora mesmo você falou, o funcionário pode trocar com outro funcionário. Não pode haver algum conflito, alguma desvantagem quanto a isso? Sim, essa troca ela tem que ser autorizada pelo gerente. Tá? Se o gerente não tiver de acordo, não é interessante fazer essa troca. Isso tem que estar sempre de acordo com os interesses da empresa. Porque às vezes você está contando com um funcionário naquele dia, ele simplesmente troca de folga com um colega, sem avisar a empresa, fica complicado. É necessário que haja essa parceria e que todos estejam de acordo. Quanto a trocar com um colega, se os dois colegas têm a mesma função, não faz muita diferença para a empresa trabalhar com o funcionário A ou trabalhar com o funcionário B, a menos que o funcionário A tenha alguma expertise própria para a atividade que vai ocorrer naquele dia. Mas isso é uma exceção, é bem raro acontecer. Geralmente, funcionários com a mesma função desempenham a mesma tarefa com uma mesma aptidão. Agora nós estamos vivendo uma época de pandemia e me parece que saiu algumas estratégias, né, para evitar um grande número de demissões que está acontecendo no nosso meio social. De que forma esse banco de horas pode ser uma estratégia para isso? O que acontece? Houve uma resolução do governo que permite a redução da carga horária dos funcionários. Hoje, a redução é de 44 horas semanais. Com essa grande pandemia de Covid-19 ao longo do mundo, essas horas foram flexibilizadas. Hoje, a empresa pode optar por fazer redução de 25%, 50%, até 75% dessas horas. Isso é uma coisa. Isso é a redução de horas. Ele nada tem a ver com banco de horas. A redução, o funcionário simplesmente trabalha menos horas. No banco de horas, ele continua trabalhando as 44 horas semanais, sendo que, se ele trabalhar menos por causa do Covid, ele vai acumular um saldo que ele vai ter que compensar num cenário pós-pandêmico. Então, acabando a pandemia, ele vai trabalhar um pouquinho mais do que 8 horas por dia para compensar aquelas horas que ele deixou de trabalhar durante a pandemia. Num cenário, as horas são compensadas e no outro cenário, as horas são reduzidas. Existe uma pequena diferença nisso. E mais ou menos em quanto tempo eu tenho, no caso eu como empresa, meu funcionário tem, digamos que 100 horas acumuladas para se trabalhar. Em quanto tempo eu tenho que zerar esse meu sistema? Isso varia muito de sindicato para sindicato. A maioria dos sindicatos reza que tem que ser zerado o banco de horas a cada 90 dias. Muitos sindicatos são semestrais e outros anuais. Com essa questão do Covid, esse prazo de 90 dias não está sendo levado em consideração, até porque a quarentena já está praticamente 90 dias. Não sei qual dia que você está assistindo essa gravação, mas hoje tem quase 90 dias de paralisação das atividades normais. Então, esse prazo de 90 dias ele tem sido bem elástico, bem flexível. Então, eu acredito que se vai adotar uma estratégia anual. Como a maioria dos sindicatos a maioria é 90 dias, mas muitos são anuais, eu acredito que vai se trabalhar com a estratégia anual. Entendi. Mas, assim, você recomenda, digamos, esse banco de horas para as empresas? Você que é especialista nessa área, existe algum, você acha que é viável, é possível fazer isso? Certo, a gente pode fazer um balanço. Existe a viabilidade para a empresa e para o funcionário. Para o funcionário é vantagem porque vai evitar demissão em massa. Se você tem como trabalhar menos horas para não ser demitido, é interessante para o funcionário manter o seu emprego hoje. Para a empresa, também é muito interessante manter esse funcionário no emprego, primeiro que numa recuperação pós-pandêmica não vai ter a necessidade de recrutamento e seleção às pressas. Segundo, que hoje a demissão de um funcionário é uma despesa muito alta para uma empresa, principalmente quando a empresa está paralisada. Então, se essa demissão puder ser evitada, é melhor. Se você tem um ano para compensar a redução das horas,
fica bem estratégico, um pouco mais fácil você manter o emprego desses funcionários. Então, de certa forma, isso é vantajoso tanto para a empresa quanto para o funcionário. Para você atender esse tipo de demanda de banco de horas, você me falou que também tem até planilha Excel, mas vocês trabalham com sistemas. Para você ter esse tipo de sistema, quais seriam os equipamentos, né, que você que trabalha nessa área pode estar indicando, pode estar falando para que eles possam ter esse software, né? Quais seriam os equipamentos? Certo. Eu recomendo que se use relógios de ponto, que o equipamento que se integra com o software é o relógio de ponto. Eu recomendo que seja um equipamento de qualquer marca, embora eu goste de trabalhar com a Control-D como preferência minha. Mas se você já tem algum equipamento de alguma outra marca, não tem problema nenhum. Todo o equipamento ele acompanha um software. E a maioria dos softwares tem essa questão do controle do banco de horas. É importante que seja trabalhado com um equipamento homologado pelo Ministério do Trabalho e homologado pelo Inmetro. Se você tem um equipamento que foi homologado pelo Ministério do Trabalho e não foi homologado pelo Inmetro, não se preocupe, ele pode ser utilizado normalmente, porque a resolução do Inmetro ela saiu depois da resolução da portaria 1510. Então, quem comprou o relógio antes da resolução do Inmetro pode continuar usando ele normalmente. Agora, se você quiser comprar um relógio de ponto hoje, ele tem que ser homologado pelo Inmetro e pelo Ministério do Trabalho. Isso é importante. Para empresas que estão adotando estratégias de home office, apenas para home office e para funcionários que trabalham de maneira externa, pode-se utilizar também o próprio celular para registro de ponto do funcionário. Ele pode utilizar tanto o celular, quanto o computador, quanto o notebook, quanto o tablet. A plataforma ela é digital, pode ser utilizada por qualquer dispositivo, desde que o funcionário tenha o controle através de uma filipeta, porque a legislação ela permite a utilização de marcação por aplicativo, desde que se tenha uma filipeta confirmando essas horas manual assinada pelo funcionário. Com toda a evolução da tecnologia, a assinatura do funcionário ainda é levada em consideração nos processos trabalhistas. E falando em processo, caso a empresa, né, seja processada por utilizar esse banco de horas, o funcionário se sentir lesado de alguma forma, como isso acontece? Como é que a empresa pode se blindar contra isso? O que acontece? O banco de horas é uma ferramenta legal. Então, qualquer tipo de processo trabalhista baseado em abuso de banco de horas, desde que a empresa consiga comprovar que o banco de horas está sendo feito de maneira controlada, que não está havendo excesso de horas, que não está havendo nenhuma coisa que vá prejudicar o funcionário, dificilmente a empresa vai ter algum problema na justiça, porque é uma ferramenta legal. Se a empresa quiser se prevenir contra isso, eu recomendo que se tenha um documento assinado pelo funcionário dizendo que ele está de acordo em trabalhar com o regime de banco de horas, para ter um respaldo. Se amanhã ou depois tiver algum processo, essa documentação comprova que o funcionário estava de acordo, que não é nada que ele não tenha ciência ou que ele não seja contra a vontade. Para você implementar esse tipo de sistema, existe um custo. Você tem noção mais ou menos do custo para a empresa? É um custo muito alto? É um custo razoável? O que acontece? Antigamente, se tinha que homologar isso no sindicato. E essa homologação tinha um custo, sim. Hoje, com a nova legislação trabalhista, depois da reforma trabalhista, não há mais a necessidade de homologar isso no sindicato. Então, esse custo é zero. É interessante que você tenha esse documento dizendo que o funcionário está de acordo só para se respaldar. E você tem que ter alguma ferramenta que vai fazer esse controle. Se você utiliza o Excel, o custo é zero. Se você utiliza papel e caneta, também o custo é muito baixo. Agora, eu recomendo que se tenha pelo menos um software que faça esse controle,
para fazer o cálculo de maneira mais precisa e mais organizada. Existe no meio disso tudo algum tipo de desvantagem para a empresa trabalhar com banco de hora? Eu só vejo vantagens, mas pela minha experiência eu já tive alguns clientes que encontraram desvantagens. Não vou citar nomes, mas eu lembro de um cliente que falou: Rafael, isso de banco de horas não serve para mim, porque os meus funcionários estão acostumados a receber hora extra. O orçamento deles depende dessa hora extra. Então, se eu disser para eles que a partir de hoje eu não vou pagar essa hora extra, que eles vão poder compensar, isso vai trazer um transtorno para eles, vai fazer com que eles trabalhem de má vontade, o que vai trazer um transtorno para mim como empresa. Então, se esse for o seu caso, eu não recomendo, porque ter o funcionário trabalhando de má vontade é prejudicial tanto para a empresa quanto para o funcionário e principalmente para os clientes. Entendi. Então, essa questão de banco de hora vai muito na política da empresa. Se o funcionário já está habituado com as horas extras, é muito mais difícil você implementar, até mesmo porque você pode mexer com o orçamento, não é isso que você falou? Isso é uma questão de prática, de costume, né? Se aquilo ali já é uma rotina, se o funcionário já tem aquilo ali como complemento de renda e aquilo ali impacta diretamente no orçamento dele, não se torna vantagem. Agora, se é uma coisa que, se a empresa tem flexibilidade, conversa com o funcionário e ele está de acordo, isso é uma coisa que não vai impactar tanto, se não é uma coisa tão frequente essas horas extras, é vantagem para ambos. Entendi. E para complementar esse podcast, eu gostaria também de mostrar na prática, dentro do sistema, como que a gente faz para habilitar o banco de horas. São basicamente 3 passos. O primeiro é habilitar, dentro do horário, o banco de horas. O segundo é dizer para o sistema qual a data de início do banco. E o terceiro é a gente aferir as colunas de banco de débito, crédito, banco de saldo e banco total, como nós vamos ver agora. Primeiro passo, eu venho aqui em horário e vou selecionar o primeiro horário. Vou dizer aqui no botão de extras que eu quero ativar o banco de horas. Banco de horas e clico em habilitar. Só que existem 3 coisas que precisam ser verificadas no banco de horas. A primeira são as horas extras. A segunda são as faltas. E a terceira são os atrasos. Então, as extras, eu recomendo que todas as horas extras sejam lançadas no banco de horas. Segundo são as faltas. Aqui está habilitado para que todas as horas faltas entrem para o banco de horas. Tem algumas empresas que preferem não lançar as faltas no banco de horas, descontando em contra-cheque e lançando no banco de horas apenas os atrasos. Se for esse o caso, você pode colocar aqui, nenhuma hora falta. Eu recomendo que seja em todas as horas falta. Temos ainda a função de atrasos, onde eu posso e devo colocar todos os atrasos dentro do banco de horas. Como foi feita a separação das horas falta com as horas atrasos, é necessário vir aqui em opções e habilitar aqui em tela de cálculo a função que vai me permitir isso, que seria essa aqui, calcular faltas somente para o dia inteiro. Isso significa o seguinte para o sistema, que caso o funcionário não venha trabalhar, essas horas vão ser computadas como falta. Caso ele cumpra uma jornada menor do que a jornada de 7h20, essas horas seriam computadas como atraso. Uma folga na semana. Ok. Está habilitado aqui essa função. Esse primeiro passo foi dado certinho dentro do primeiro horário. Se esse banco de horas for utilizado em todos os horários da empresa, nós podemos fazer isso para os demais horários.
Só que não é necessário eu repetir todo o procedimento. Basta eu vir aqui em opções e mandar ele copiar as configurações do horário 1 e automaticamente o banco de horas que foi habilitado no horário 1 vai ser habilitado no horário 2. Eu não preciso ter aquele retrabalho de configurar. Faço a mesma coisa nas opções. Copio também do horário 1. Faço a mesma coisa no horário 3 e assim sucessivamente. Copio as configurações das horas extras e copio também as configurações do horário 1 nas avançadas. Repare o seguinte, esse horário aqui, ele deve estar causando um pouco de estranheza para vocês, porque ele não tem uma folga na semana. Na realidade, essa folga semanal, ela ocorre na folga automática. Aqui na tela de cálculos, eu consigo habilitar uma folga na semana e o dia que o funcionário não vem, automaticamente o sistema entende que é folga. Então não precisa eu lançar uma folga na semana. O dia que o funcionário não vem, automaticamente entra a folga. Caso o funcionário não venha 2 vezes na semana, a primeira vez aparece como folga e a segunda aparece como falta. Mas isso aqui foi só um comentário, eu não quero que isso tire o foco do banco de horas. Então, essa função aqui, ó. Calcular faltas somente para dia inteiro ou simplesmente eu copio as configurações do horário 1. E automaticamente o horário 3 vai assumir. Esse é o primeiro passo. Fazer a configuração do banco de horas dentro dos horários. O segundo passo, eu ir em todos os funcionários e dizer para o sistema qual é o dia que eu quero que esse banco de dados inicie, que esse banco de horas inicie. Basta eu vir aqui, ó, em dados adicionais e colocar a data do início do banco. Por exemplo, 1º de maio de 2020. É necessário eu fazer isso em todos os funcionários. Se eu for utilizar a mesma data de banco para todos eles, eu posso simplesmente copiar e colar. Vou fazer até o 3º funcionário para o vídeo não ficar muito extenso, mas você deve fazer isso para todos os funcionários. É muito importante esse passo, porque se não tiver a data certinha do início do banco, o sistema vai entender que o banco começou na data de admissão do funcionário. Então o banco de horas já vai começar errado, já vai começar com débito ou com crédito. E o ideal é que comece o banco de horas certinho. O 3º passo que a gente precisa no banco de horas é aqui na tela de cálculos. Aqui nós vamos conseguir visualizar no funcionário 1, por exemplo, o banco de crédito, o banco de débito, o banco total e o banco de saldo. Repara que o banco de horas ele vai lá para o final do relatório, mas eu não sou obrigado a trabalhar no final do relatório. Eu posso vir aqui em opções, colunas, alterar a ordem e passar o banco para o início do relatório. Eu gosto de fazer da seguinte forma: o banco de crédito eu boto junto com as horas extras. O banco de débito eu boto junto com as faltas. Os atrasos eu boto também junto com as faltas. O
B total logo depois do banco de crédito. E o B saldo logo depois do B total. Tenho ainda o B ajuste, que eu posso colocar na última coluna do banco. Vou explicar agora cada uma delas. Dando OK e atualizando, o relatório vai ser remontado de maneira a aparecer na ordem que nós determinamos. Esse relatório aqui consta do dia 1º/4 a 30/4. Então o banco, ele simplesmente não só está zerado, como ele não aparece. Eu precisaria colocar um período pós data de início do banco. Ou então, e vai ficar melhor, mudar a data de início do banco para dia 1º/4. Nesse botãozinho aqui, eu consigo ir direto na tela de cadastro funcionário, para que eu não precise vir em funcionário e localizar a pessoa. Vou mudar a data aqui para dia 1º/4, para poder ficar melhor. OK. Atualiza. Agora o nosso banco já está ativo. Olha que interessante. Aqui nós temos que o funcionário chegou às 5h56, foi para casa às 23h, que ele gerou 7h20 de trabalho e 5h43 de hora extra. Toda vez que houver uma hora extra, ele vai entrar no banco como banco de crédito. Toda vez que tiver um atraso ou uma falta, ele entra como banco de débito. E eu tenho o total, que vai ser o crédito menos o débito. Então, se eu pegar aqui na calculadora, por exemplo, (23h30), que é o nosso banco de crédito, e diminuir 11 minutos, que é o banco de débito, nós temos 23h19, que é exatamente o B total. Então, eu tenho banco de débito, todos os atrasos ou faltas do funcionário. Banco de crédito, todas as horas extras do funcionário. B total é sempre o crédito menos o débito. Nesse caso, como ele tem mais crédito do que débito, está positivo. Se ele tivesse mais falta do que crédito, estaria negativo, problema nenhum. E o B saldo, ele está idêntico ao B total, porque eu coloquei aqui qual a diferença. O B total, ele vai se basear sempre nesse período aqui que foi determinado. O B saldo não. O B saldo, ele se baseia no montante acumulado, desde a última vez que ele foi zerado até hoje. Então, se eu aumentar o período aqui, ou melhor, reduzir o período aqui, o B total, ele sofre alteração, o B saldo não, porque o B saldo é sempre baseado no acumulado. Vou manter aqui o dia 1º para a gente ter um relatório completo. E eu tenho ainda o B ajuste. O que seria o B ajuste? Vamos supor que o funcionário está com 20 horas acumuladas aqui, como mostra o exemplo, 23h19. E que nesse dia eu resolvi lançar no contra-cheque, para ele não ficar com um montante muito alto, eu lancei no contra-cheque dele 10 horas extras a pagar. Se eu lancei no contra-cheque dele, ele recebeu isso em dinheiro, eu tenho que remover isso do banco de horas. Então, vou colocar aqui menos 10 e vou colocar a observação. Nesta data, foi lançado no contra-cheque do funcionário
10 horas apagar, para evitar a sobrecarga do banco de horas. Ok. Quando eu fizer isso, automaticamente o banco de saldo reduziu e entrou esse lançamento aqui no Biajuste. Dessa forma, com essas 4 colunas aqui, eu tenho o controle do banco de horas. Basta eu imprimir e na hora de selecionar as colunas que eu quero, eu posso incluir as 4 coluninhas do banco de horas. E o relatório vai ficar mais ou menos assim. Como eu ultrapassei 12 colunas, é conveniente, é interessante eu trabalhar com o modo paisagem. Dessa forma eu consigo lançar aqui os ajustes no banco de horas, e é importante eu fazer esses lançamentos sempre que houver um lançamento no contra-cheque, porque se o funcionário recebe essas horas, tem que ser debitados do banco de horas, porque senão vai dar conflito. O funcionário vai receber e vai continuar constando aquilo no banco de horas. E agora que eu já fiz os ajustes, basta eu selecionar esses campos no meu relatório, clicando em imprimir. Aqui no caso já está colocado. Ali eu poderia fazer a inclusão. Aqui, ó. Banco de débito, crédito, total, saldo, e se quiser lançar também um ajuste, pode. Basta eu clicar em imprimir. O relatório vai ficar mais ou menos assim. Os dados da empresa, os dados do funcionário, o horário que esse funcionário deve cumprir, o horário que ele de fato cumpriu e a apuração do banco de horas aqui. Sempre na primeira linha ele vai dar os totais, a menos que você prefira colocar os totais embaixo. Nesse caso, na janela anterior tem a opção de colocar os totais embaixo. Aqui vem a assinatura do funcionário e a assinatura do responsável. Eu posso imprimir em papel ou simplesmente apontando para a impressora de PDF eu consigo gerar um PDF desse relatório. Basicamente, são os 3 passos que se precisa ter para poder configurar o banco de horas no seu sistema de ponto. Espero que tenha sido entendido e qualquer dúvida, coloque aqui embaixo no nosso comentário que eu no próximo vídeo posso fazer a explicação dessa dúvida.